Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nós diminuímos um pouco a nossa frequência de análise aí do mercado e nós estamos fazendo algumas análises aí, então, a cada 15 dias. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para entrar um pouco mais de claridade. Aí, beleza. Então, a gente diminui a nossa frequência aí de análise até para mostrar para vocês que os investimentos eles são para longo prazo, ou seja, a gente sempre monta uma posição e tem que deixar ela desenvolver, né? Tá? A gente vê o desenrolar, então, daquelas posições. Tá? A gente já falou um pouquinho também sobre alocação com vocês nas semanas passadas. Hoje a gente vai falar de alguns pontos que a gente vem observando no mercado e principalmente no Ibovespa e alguns locais que vocês podem captar algumas outras informações que também são bem úteis, certo? E que também a gente pega como referência. Uma delas, então, eu estou aqui no site da própria XP, tá bom? Se vocês forem lá em conteúdos, a parte de ações e relatórios, vocês vão cair mais ou menos nessa página. E aqui vocês têm relatórios periódicos, certo? E aqui tem uma série de informações que é bem interessante vocês acessarem, ok? A gente tem diversos pontos aqui, o fluxo dos investidores, análise de ativos, toda a tabela de múltiplos, que é bem interessante, eu também vou mostrar ela um pouquinho para vocês. Então, informação é sempre muito bem-vinda, principalmente para vocês investidores. E o que a gente fala é, procurem olhar os ativos de uma forma macro. O que eu quero dizer? Evitem olhar somente um ou dois ativos que vocês querem comprar. Deem uma analisada no mercado em si de uma forma macro, ou seja, como que as ações em si estão desempenhando. Porque isso aí vai dar uma direção para vocês do mercado como um todo. Ou seja, se a maioria dos ativos está em tendência de baixa, isso está mostrando que o mercado em si ele não está desenvolvendo muito bem. Tá? Então não adianta a gente ir lá e fazer um stock picking, porque muitas vezes isso não vai dar tão certo. Obviamente que tem, se vocês fizerem um estudo de caso bem aprofundado em algumas empresas, verem seus múltiplos e assim por diante, aí sim vale a pena. Tá? Mas aí é uma análise muito mais fundamentalista que você vai exigir bastante tempo de vocês focarem nisso. A gente aqui, como família, a gente procura olhar o mercado sempre como um todo. Tá? Por quê? Vamos sempre pensar que a gente vai fazer, então, aportes recorrentes. O que eu quero dizer com aportes recorrentes? Se vocês têm uma fonte de renda e vocês utilizam o mercado financeiro a longo prazo para desempenhar melhor, por exemplo, os seus rendimentos, vocês vão fazer os aportes de certa forma, regulares, tá? Eu sei que tem gente que é autônomo, tem outros pessoal que é servidor público, que recebe mensalmente, assim por diante. Então, são estratégias diferentes. A nossa filosofia aqui é a gente identificar o mercado como um todo barato e aí sim, a partir disso, fazer as nossas alocações. Quando eu digo fazer as nossas alocações, eu sempre pontuo, tá? Eu digo eu, porque é o nosso bate-papo aqui, mas é a filosofia da família em si, como um todo, tá? Mas a gente sempre procura colocar um pezinho dentro da água, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente identifica o mercado como barato, a gente começa fazendo alocações gradativas, tá? E quando a gente vê realmente que os investidores estão interessados e estão vendo o mercado como realmente barato, e todas as sinalizações apontam para cima, a gente gradativamente vai aumentando as nossas alocações. É um pouco contrário, por exemplo, daquela situação de procurar fundo e procurar topo, tá? São coisas bem diferentes do que a gente trata aqui. Ou seja, a gente está investindo em empresas baratas, mas quando o price action sim dá um sinal verdadeiro para cima, aí a gente aumenta as nossas posições, tá? E não o contrário. Quando a gente entra e o mercado continua caindo, a gente fica observando o comportamento, tá? E não fica todo o tempo querendo fazer preço médio para baixo. Então são coisas diferentes que vocês têm que tratar e estabelecer. Tá?
E isso dá um grande diferencial lá na frente. Principalmente por quê? Porque a gente muitas vezes não está em sintonia com a opinião da maioria dos investidores, ou seja, talvez os investidores não veem a mesma coisa que a gente vê, ou seja, aquele ativo barato e assim por diante, tá? Então isso é muito importante, quando a gente percebe o price action, se aumenta a posição, ok? Então não tentem ficar fazendo médio procurando fundo, comecem gradativamente. E a gente sempre pontua, não é porque a gente identifica uma boa empresa que a gente vai entrar com 100% do nosso patrimônio dela. Tá? A gente usa alocações específicas. Imaginem que vocês têm aí uma gaveta, tá? Uma escrivaninha com várias gavetas, e cada uma delas vai desempenhar uma função específica no nosso portfólio. Então é dessa forma com que a gente trata os nossos investimentos. Tá? Beleza, fazendo esse apanhado geral, retomando um pouquinho sobre aquela questão de alocação que a gente já havia falado, então eu sugiro para vocês darem uma olhada aqui nos relatórios da XP. Tá? Agora a XP, na sua revisão então de preço-alvo para o Ibovespa, para esse ano, então ela passou de 135 mil pontos para 145 mil pontos, ou seja, está com uma expectativa melhor ainda. Não é o que o mercado vai fazer, e sim é uma expectativa, tá? Isso tem que estar muito ciente para vocês, isso é uma expectativa, não quer dizer que vai acertar ou que vai errar, tá? Mas é mais ou menos uma expectativa. Ok, beleza? Tá? A gente geralmente trabalha com alguns outros fatores, mas vamos lá. Um dos principais pontos que a gente pode ver aqui no Ibovespa, lembre-se, quando a gente fala lucros do Ibovespa, não é uma ação em específico. Atualmente, eu acho que o Ibovespa está com 91 ativos, tá? Mas é a expectativa de lucro desses ativos. E quando se fala em expectativa, é que é uma análise, então, para os próximos 12 meses. Tá? Vamos lá. Vamos analisar aqui, então, como que está desempenhando essa expectativa de lucro do Ibovespa. Tá? Então, para 2021, ok? A expectativa está mais ou menos aqui, ó, em 13,48. Tá? E para os próximos 12 meses, tá? Então tá 13,692, ok? Eles estão bem próximos aqui. A expectativa para 2022 também é de um recuo lá no meio do ano e uma melhora um pouco mais ascendente também, tá? Mas vamos colocar aqui para os próximos 12 meses, a gente tem uma expectativa de lucros ainda bem positiva, mas a gente já vê uma lateralização aqui, ó, dessa expectativa desde julho. Claro que o período ainda é curto para a gente tirar alguma conclusão disso, mas a gente nota que ainda a expectativa de lucro está levemente ascendente. Sim, chama atenção algumas questões aqui, ó, principalmente quando há uma lateralização dessa expectativa de lucros, por quê? Porque o mercado pode começar a estagnar. E aí os preços em si das ações eles não desempenham tão bem. Tá? Mas sim, temos uma expectativa aqui de lucros bem positiva, tá bem interessante. Então, esse é um ponto positivo. O que eu falo de ponto positivo? Mercado em queda, expectativa de lucro ou subindo ou lateralizando, se mantendo num patamar específico. Isso traz algumas notícias positivas para nós. Vamos lá. Agora, outro ponto bem importante aqui, a gente tem prêmio de risco do Ibovespa. Tá? O que seria esse prêmio de risco? Os preços caindo, eles se tornam mais atrativos. Isso é o conceito que a gente fala de risco. Ou seja, quando a gente faz os nossos aportes, tá? Quando o risco se torna baixo, ou seja, o potencial de perda ele praticamente é extremamente baixo e o potencial de ganho acaba sendo mais elevado. Tá? Se a gente observar aqui, nos últimos dias, a gente está com um prêmio de risco bem interessante. Lá em março, por exemplo, a gente chegou a um prêmio de risco aí de 8,39. O que quer dizer isso? Que naquele patamar que se você fizesse algumas alocações, você teria aí um prêmio de 8,39, tá? Ou seja, você teria uma rentabilidade aí positiva. Em média, o prêmio de risco ele está aqui na faixa dos 4,62, tá? Em média, certo?
Acima dessa média se torna interessante. Abaixo dessa média não se torna tão atrativo, tá? Então, isso a gente precisa ter uma certa consciência aqui. Quando isso aqui sobe, então a gente tem um prêmio bem maior, mais elevado, tá? Certo? Então a gente pode ver aqui, ó, justamente dia 20 de março, que era praticamente o fundo do mercado brasileiro, estava tendo um prêmio bastante elevado. Okay? Então, esse é um dos indicadores aqui que a gente tem, que a gente pode levar em consideração para fazer alguns aportes. Ah, mas lá embaixo estava o prêmio de risco aqui, estava caindo. Ou seja, preços em alta está dizendo que o teu risco está muito elevado. Então, lá em dezembro de 2019, o prêmio estava praticamente na média, ou seja, não era tão interessante mais a gente fazer alocações no mercado brasileiro, tá? Então, são indicadores que a própria XP oferece aqui como conteúdo, que é bom a gente ler esses indicadores. A gente não se baseia em um ou outro, tá? E tampouco isso significa de que o mercado vai subir, mesmo que o prêmio seja grande. São prêmios, tá? Prêmios. Ou seja, a possibilidade, estatisticamente falando, é de que o risco está baixo, tá? Isso que vocês têm que entender. Mas não significa que o mercado vai subir. O risco está baixo, mas o mercado pode continuar caindo e o prêmio de risco continuar subindo. Ou seja, os preços vão continuar caindo e o prêmio de quem começar a fazer essas alocações nesse momento vai se tornando cada vez melhor, tá? Então são os pontos. É por isso que a gente olha o mercado como um todo, tá? Para nos dar justamente uma direção bem oportuna, beleza? Enfim, tem outros dados aqui que vocês podem acessar, tá? Referente a isso, como que as carteiras estão se desempenhando e assim por diante. Mas um outro ponto que eu gostaria de mostrar também para vocês é a tabela dos múltiplos, tá? De múltiplo, ou seja, é a precificação dos ativos com base em vários analistas, tá? Então vocês vão ter todos os setores, as empresas, e aqui ele já vai dar mais ou menos como que os múltiplos estão se desenvolvendo. Vamos pegar aqui um pequeno exemplo para vocês, tá? Referente aqui ao preço por lucro. Então a gente tem Itaú e Banco do Brasil. Olhem aqui, ó, como o preço por lucro do Itaú está 12,3 vezes o preço dele, tá? Ou seja, está bem elevado. Não vamos dizer elevado, mas pode estar na sua precificação. Mas se a gente olhar um outro banco praticamente tão bom quanto, claro que não é ao nível de Itaú, mas olhem Banco do Brasil, ele está em 4,6, ou seja, tem uma discrepância muito grande aqui entre Banco do Brasil e Itaú. E se a gente colocar outros bancos aqui também na jogada, desde Bradesco, que também está aqui na casa de 8 vezes, tá? Isso tudo a gente vai levando em consideração para fazer as nossas alocações. A gente vai identificando ativos que estão ficando bem interessantes e também analisando o mercado como um todo, tá? Então, aqui tem alguns indicadores, tem mais alguns outros pontos aqui para baixo que eu vou mostrar para vocês. São dados operacionais. E aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. Aqui, por exemplo, tá? A gente tem, então, toda a parte do analista, o ticker, ou seja, a empresa que está sendo analisada, e acessar toda a tese sobre a fundamentação dessa empresa. Então, ao invés de vocês irem lá, catarem todos os detalhes da empresa, façam o seguinte, venham aqui nesse site, analisem o que os analistas já estão falando sobre essa empresa, tá? Veja a tese aqui, por exemplo, da XP, e depois você vai lá no site da empresa para ter a sua própria opinião. Então aqui a gente utiliza muito esses dados aqui no momento em que a gente vai fazer as nossas alocações, tá? Então tem muita informação. Investimento a gente fala que é conhecimento a todo momento, então a gente tem que ir atrás dessas informações e captando pequenos detalhes aqui que vão aparecendo nessas análises e assim por diante, tá? Também analisar cartas de fundos, ver aonde que os fundos estão fazendo as suas alocações, as suas teses por trás. Isso tudo nos dá
uma visão melhor do quais são as perspectivas desses grandes investidores para o nosso mercado. Tá? Esse aqui é um dos pontos fundamentais aí que a gente indica para vocês e recomenda que vocês façam também esse tipo de análise, tá? Certo? Então, temos algumas aí, 15 minutos aí já de informações, mas vamos correr aqui para os nossos gráficos. Vamos fazer uma pequena visão, então, do nosso mercado, principalmente no mensal, tá? Deixa eu só ver aqui, gente, que eu não gostei dessa sinalização aqui, ó. Eu quero ver aqui, ó, porque parece que a média de 21 está querendo virar aqui para baixo no gráfico mensal. Isso aqui não é tão interessante, tá? 106, 787, 106, 848. Não, ela ainda está para cima, tá tranquilo, tá? Sem problema algum. Vamos lembrar que a gente falou sobre esse tipo de sinalização, mas claro que a verde aqui ela não era tão efetiva, mas notem quando no mensal aparece esse tipo, essas sombras superiores, o mercado costuma corrigir. Hoje, deixa eu ver aqui quanto que o mercado já está corrigindo. Praticamente ele já está na média, tá, gente? Deixa eu ver, o meu mouse aqui também não está colaborando. Vamos pegar do topo, 13,5%. E aqui a gente quase chegou também 13,5%. O mercado poderia cair um pouquinho mais. Aqui não vamos levar como referência. Ver o que mais a gente tem igual àquela sinalização. Aqui a gente teve, mas uma correção mais intensa. Vamos ver. Aqui também a gente teve 20%. Aqui a gente teve também 22%. Também foi mais forte, 30%. Então, a gente tem aí, geralmente, uma correção aí, a gente já tinha falado aí, em torno de 13%, de 12% a 13% aí a gente teve desde o topo, tá? Então, de 12%, vamos colocar aí mais ou menos de 12% a 30%. Ou seja, nós estamos, talvez, no fim do movimento corretivo ou na metade. Então, a gente está aí na mediana, tá bom? Então, são apenas expectativas estatísticas que a gente vai se basear aqui. Tá? No mensal, sim, teria espaço ainda para corrigir aí mais uns 10%, o que poderia colocar alinhado aos sinais passados. Tá? Ou seja, no passado o mercado corrigiu tantos por cento. Se o IBOV for até a média de 21, vai estar dentro da estatística que é as correções mais amplas. E vamos lembrar, média de 21 ainda se torna um suporte, tá? A gente ainda não tem nada quanto questão de tendência de baixa aqui. Por quê? Porque a gente ainda está formando aqui topos e fundos ascendentes, tá? Então, por mais que a gente perdeu essa linha de tendência de alta, a média de 21 continua guiando ainda os preços para cima, tá? Não tem nada aqui falando que o IBOV está em tendência de baixa. Mas isso a gente fala entre tendência primária, secundária e terciária, tá? Primária, que é o prazo mais longo, alta. Secundária, que é o prazo semanal. Aqui ele perdeu a média de 21 e está fechando abaixo, mas a média de 21 continua ascendente. Deixa eu ver aqui. 123,493. 123,528. Essa semana a média de 21 virou para baixo, tá? Mas o mercado ainda não fez aquele pivô tecnicamente para identificar que a nossa tendência está sendo invertida. Vocês podem notar que a gente vê aqui ó, topos e fundos bem claros aqui no Ibovespa. Tá? Quando a gente tem a mudança da tendência, a gente vai ver sinalizações como essa daqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então a gente tem aqui ó, topo, tá? Linha amarela, topo. Aqui fez um fundo, fez um topo mais baixo e, tecnicamente, aqui fez a reversão, então, da tendência. Ou seja, um topo aqui mais alto, um fundo aqui, um topo aqui mais baixo que o anterior e o pivô de baixo. Mas aqui, lembrar, ele ainda estava em cima de uma linha de tendência de alta e permanecia, então,
a sua alta no mercado, tá? Então, a gente tem que olhar uma série de fatores aqui, tá bom? Por enquanto, o mercado aqui, nessa semana, ainda não produziu aquele pivô verdadeiro, apesar de agora as médias já estarem protegendo os preços. O que o mercado pode fazer? Vir aqui, tá? Independente de onde ele for, ele pode subir, chegar próximo aqui da média de 21, e se ele fizer este movimento aqui, então aí sim a gente teria um topo aqui, um fundo aqui, um topo mais baixo que o anterior e a reversão da tendência na frequência secundária, tá? Que é de médio prazo, certo? Então, não tá tão bonito assim, não tá tão legal o Ibovespa, vamos ver no diário. Já na tendência terciária, que é a tendência de curto prazo, sim, o mercado já está em baixa, tá? Então, essa aqui já é uma tendência de baixa, certo? Então, o mercado aqui já está fazendo topos e fundos descendentes. Notem como a média de 21 vem guiando bem os preços. A gente tem aqui uma pressão vendedora, mas nada tão forte. Só que o mercado conseguiu aqui, a gente pode colocar aqui, consolidar mais ou menos essa região aqui dos 115 mil pontos. Lembrem que nos vídeos passados a gente falou muito sobre essa região aqui, que podia dar uma travada no mercado. E está sendo isso, exatamente isso que aconteceu. O que o mercado pode fazer é voltar a subir aqui, e aí olhem como as coisas aqui elas começam a se tornar mais dúbias ainda. Se o mercado volta a subir, ele já vai fazer um pivô de alta. Tá? Tecnicamente, na tendência de curto prazo, ele estaria revertendo aqui para uma alta. Por que o pivô de alta? Porque o pivô de alta acima da média de 21 é considerado aquele pivô verdadeiro. Tá? Então aqui a gente teria a mudança da tendência. Agora, se o mercado, o que é mais prudente o mercado fazer? Prudente não é o mais provável. Prudente é, média de 21 está descendente, o mercado continuar a sua descida. E se ele descer lá, então, até mais ou menos aqui os 107 mil pontos, tá? 107 ou 110 mil pontos, aí a gente vai estar alinhando com aqueles outros sinais, vai chegar próximo da média de 20, de 21 lá no mensal, e aí algumas coisas já começam a se tornar muito mais interessantes. Mas a diferença é, quando eu começo a alocar, tá? Porque a gente não sabe, se a gente olhar aqui para a direita, a gente trabalha com expectativas. O que são essas expectativas? O mercado tem a maior probabilidade de subir ou a maior probabilidade de descer. Tá? É simplesmente isso. A gente vai fazer as nossas alocações tendo em vista essas probabilidades. Nesse prazo, a probabilidade é dele vir para baixo. Tá? Mas como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente tem que fazer essa análise de outros indicadores para ver se o risco está favorável para a gente iniciar a montagem de algumas posições. É simplesmente isso. Não quer dizer que se eu começar a alocar hoje, o mercado vai começar a subir na semana que vem. Então a gente tem que ser muito cauteloso na hora de trabalhar com o nosso dinheiro e ir fazendo alocações bem gradativas. Tá? Então, essa aqui é uma visão um pouco do como que o Ibovespa está se comportando e as principais ações, certo? Vamos lá para o dólar. Dólar, então, gente. Dólar aqui perdeu essa linha, tá? O que não é tão interessante aqui para o dólar. Deixa eu ver até no mensal como é que ele tá. Olhem como ele faz, ele é bem técnico aqui, ó. Segurando nesse canalzinho aqui, ou seja, isso aqui tá com cara de ser um mastro e uma bandeira aqui, ou seja, o dólar está querendo vir aqui para baixo. Mas ele tem que fazer agora justamente aquele pivô realmente verdadeiro. Ou seja, ele pode subir aqui um pouquinho, que seja aqui uns 60 pontos, fazer um pullback nessa linha e depois pivotar para baixo, tá? Desculpa. Então, ele pode fazer essa movimentação ainda de repique para cima e continuar a sua tendência. Lembrando isso aqui é tendência terciária. Vamos ver no mensal como é que está o dólar. Não ficou tão legal, hein? Tá? Olhem como a média aqui de 21, ela às vezes é um padrão aí que segura realmente os preços.
Se a gente olhar no passado, mais ou menos nesse ponto aqui, o dólar fez a mesma coisa. Olhem aqui. Então, pode ser que o dólar venha para baixo, mas, por enquanto, em tendência primária, o dólar está em alta. Não tem nada dizendo aqui que o dólar vai ir para baixo. Média de 21 apontada para cima, tá? É tendência altista ainda no dólar. Então, só quando ele vira as suas médias, e nós justamente utilizamos aqui médias aritméticas, que elas são muito mais lentas do que a média exponencial. A gente dá preferência para esse tipo de média aqui, tá? DI, juros futuros. Deixa eu só ver o que é esse. Esse aqui é o topinho lá. Aqui a gente, inclusive essa semana estava falando de um setup clássico na análise técnica, que é aquele ponto contínuo, a operação de ponto contínuo de compra. Olhem como o DI é extremamente técnico. Se vocês querem operar gráfico, tá? Gráfico puro, venham para esse tipo de ativo aqui. Por quê? Porque ele é muito técnico. Porque tem muita gente com muita grana operando isso aqui. Então, não tem tanta especulação nesse tipo de ativo, porque as movimentações são muito pesadas, os players se posicionam de uma forma muito ativa e muito certeira, então por isso que ele respeita muito os gráficos. Aqui a gente justamente tinha um setup de PC, que é o ponto contínuo, ou seja, o mercado faz a sua movimentação de alta e vem em um repique, uma correção direto na média de 21. Notem, direto. Gente, esse daqui é um dos setups mais certeiros que tem no mercado. Tá? Mas eu estou falando aqui em índices e ativos que são operados por grandes players, que não tem tanta pessoa física, porque é eles que movimentam, e eles estão olhando isso aqui com muita frequência e eles conhecem esse tipo de setup. O que é isso? O mercado corrige até a média de 21. Quando chegou próximo da média de 21, você já coloca uma ordem start aqui nos candles, tá? No ponto máximo aqui dos candles, tá? Ou seja, nesse dia aqui, ó, você botou aqui, tá? Não acionou, não cruzou para cima. Nesse outro dia você colocou aqui uma ordem start. Nesse dia acionou a compra de vocês. O stop vai na mínima desse dia, tá? E você continua seguindo a tendência. Aqui já daria aí 0,35 pontos, o que é muita grana aí para quem já sabe como operar daí. Tá? Semanal. Olhem como ele simplesmente aqui ignora os candles de alta. Aqui a gente teve um outro PC, mas aqui já pressionado pela média de 200. Agora essa média aqui já se torna um suporte, então se o mercado vier corrigir mais aqui para baixo, até uns 88,5 aqui, continua a sua tendência altista, e aqui também seria um ponto bem interessante para vocês fazerem uma compra. Tudo que a gente fala aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? É a mera opinião que nós temos aqui sobre o mercado. Então, tenham consciência da gestão de risco de vocês e façam as operações aí com base no que vocês realmente estão estudando e no que realmente vocês vão investir, tá? Essa aqui é a mera nossa opinião aqui sobre o mercado. No mensal, olhem como ele é muito bom em tendências, tá? Tem precisaria aqui dar uma recuadinha aqui. Olhem como a média de 9 aqui também está próxima do patamar da média de 21 no mensal e assim por diante. Minha opinião, a nossa opinião como um todo, possivelmente os juros vão aqui para 12,5. Tá? Possivelmente ele vai chegar até aqui. Tá? Escrevam aí, esse aqui é o nosso ponto aqui de próximo alvo do DI. Mas é possível que ele venha aqui e faça uma correção antes de ir para lá. Tá? Mera expectativa, gente. Certo? Outra questão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? A gente estava dando uma circulada esses dias aqui sobre os índices financeiros também, mas vamos falar antes do índice dos fundos imobiliários. Semanal, tá? Tendência virou para baixo. Olhem como a média de 21 guia os preços aqui. Ó. Notem aqui, ó, é bem claro. Ó. Essa linha de tendência de baixa, seguido na média de 21. Então os fundos vão lá, bate na média de 21, corrige. Bate na média, corrige.
bate na média, corrige. E assim ele vai indo. Tá? Então, por enquanto, nós não temos nenhuma sinalização aqui dos fundos imobiliários. Pior, no mensal, ele está virando as suas médias. Ou seja, se no mensal ele passar esse ponto aqui, a gente já vai considerar uma tendência de baixa, tá? De longo prazo nos fundos imobiliários. Isso aqui não é nada bom, ok? Então não adianta a gente ficar aqui querendo arriscar comprar aqui, catando fundo, porque a tendência continua sendo baixista. A diferença entre nós comprarmos aqui e comprarmos aqui, gente, dei uma analisada aqui no volume que a gente teve de movimentações aqui nos fundos imobiliários. E olhem aqui, ó, sem volume nenhum. Nós entramos comprando aqui, pegamos uma baita tendência aqui. Agora aqui já não tem muita sinalização. Os investidores sim estão querendo empurrar eles ainda mais para baixo, tá? Então, muito cuidado aí nesses pontos. O que mais? Vamos colocar aqui tendência baixista, olhem isso aqui, então a gente não pode fazer nenhuma movimentação aqui, catando fundo. Banco do Brasil Seguros tem um suporte aqui pelos 18, é só aqui que talvez vai dar uma segurada, mas por enquanto isso seria mais ou menos uma queda aí de 7%, não é muita coisa, tá? Mas aqui o risco já se torna um pouco mais interessante, né? Pagou um baita de um dividendo. O que mais? B3 mensal. Olha isso aqui, gente. Perdendo as médias no mensal. O máximo que vocês vão tentar é pegar um trade aí de 15% mais ou menos. Tá? Então, médias virando para baixo, ativo em correção, ó, topo, fundo, topo mais baixo do que o anterior, e aqui perdeu e está formando um pivô de baixo. O que seria o ideal? Fazer um recuo até mais ou menos esse fundo aqui e voltar a cair. O que a gente vem percebendo é que boa parte do índice financeiro do Ibovespa está virando a sua tendência nos prazos mais longos. E como ele tem um peso muito grande, isso aí tende a forçar o mercado como um todo para baixo, tá? Então, realmente não tá, o nosso Ibovespa ele não tá ficando tão bonito. Mas vamos pensar aqui, notem que o mercado aí já corrigiu uns 4 meses, principalmente aqui Bradesco, né? Já corrigiu aí mais ou menos uns 4 meses e aí em torno de 20%. Em média ele costuma corrigir isso aí, ó, 22, vamos ver aqui, 22, 15, 21, aqui, 32. Então o mercado costuma corrigir mais ou menos isso. Isso aqui é risco. Estão pegando estatisticamente alguns pontos que o mercado já disse e aí se torna um pouco mais interessante. Mas muito cuidado, tá, pessoal, porque o setor financeiro em si ele não tá tão bonito assim, ó. Médias viradas para baixo, isso aqui não é legal aí para nossa bolsa, tá? São pouquíssimos ativos que estão em tendência de alta, o que a gente pode falar aí praticamente Vale, alguns outros setores muito específicos, então muito cuidado aí nos ativos que vocês vão comprar. Por exemplo, ativos bons. Vamos pensar, se o Ibovespa está caindo e tem ativos que praticamente não caíram, gente, esses ativos eles estão sendo um pouco mais porto seguro, tá? Ou seja, probabilidade de que eles continuem segurando ainda. Ativos que caíram muito, enquanto o Ibovespa corrigiu só 10%, eles estão se mostrando fracos. Então isso tudo a gente tem que ponderar. Eu vou ir nos ativos fracos ou nos ativos que praticamente não caíram? Obviamente nos que não caíram. Então a gente tem que fazer essas ponderações. Certo, gente? Então, mais ou menos essa nossa fala. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bitcoin. Vamos lá. Bitcoin, então, continua aqui brigando nessa zona aqui dos 50 mil dólares. Em termos semanais, aí, as médias continuam apontadas para baixo. Eu justamente coloquei aqui uma retração de FIBO, porque a gente teve essa pernada aqui e o mercado está vindo nessa retração aqui, tá? Na verdade, está virado aqui. Então, ele já corrigiu aí boa parte do seu movimento. Deixa eu... Retração de FIBO é assim, tá, gente? Isso. Agora sim.
Ele já corrigiu, então, 61,8 dessa pernada de baixa e possivelmente ele vai segurar aqui por essa região, tá? Possivelmente, não é uma certeza. Mas média de 21 apontada para baixo, tem outras fragilidades no sistema e o que a gente fala é o seguinte, quando que a gente percebe que tem também uma correção, que o movimento de alta ele é apenas uma realização de lucros daqueles vendidos. Aqui tem uma informação muito importante, que é isso aqui. Ó. Tá? Aqui a gente tem o volume. Notem que a descida, olhem o volume como é expressivo aqui. Então, na descida tem muito mais gente interessada. Na subida aqui, o volume começa a cair. Isso aqui geralmente é típico de uma retomada, uma continuidade do movimento inicial. O movimento inicial foi de baixa. Então aqui ele estaria fazendo o seu movimento aqui para continuar a sua tendência de baixa. Tá? Então seria praticamente normal ele fazer um retorno aqui para os 30 mil dólares. Tá? Depois disso aí a gente vai ter alvos aí mais para baixo. Tá? Vamos lembrar lá do nosso ponto da média de 21 no mensal. Então ele tem aqui, ó, sua média de 21, então pode ser que ele venha aqui pelos 26 mil dólares, tá? Tranquilamente, ok? Então olhem aqui, ó, o volume aqui no mensal e olhem o volume aqui como começa a minguar, tá? Então isso são pontos que vocês precisam também considerar. S&P continua a insanidade aí, tá? A gente fez algumas análises aqui anteriores, certo? Mas continua a sua insanidade aqui, ó. Já estamos aí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase no 8º mês ainda de alta. No mês de setembro já subiu 0,28, tá? Bem afastado das suas médias. Então, realmente a insanidade aqui no S&P tá ficando bem expressiva, tá? Uma correção aí é inevitável, tá? Isso aqui, como a gente falou, isso aqui não é saudável para o mercado subir assim, sem nenhuma correção um pouco mais intensa, seja em gráficos semanais, mensais e assim por diante, tá? E Bovespa em dólares também, tá? Tendência baixista, ok? Então a gente tem que ficar aí observando basicamente todos esses pontos aí do Ibovespa. Algo que dá aqui um pouco destoando do Ibov é justamente o petróleo, tá? Vamos lembrar que a gente tem uma correlação muito boa com o petróleo, e o petróleo, então, continua a retomada altista aqui, enquanto o nosso índice fraquejou bastante. Ou o petróleo vai acompanhar o nosso índice, e ele teria que vir aqui mais ou menos, uma correção mais ou menos aqui assim, ó, de 7%, tá? Para equiparar mais ou menos o nosso Ibov, ou o Ibovespa, então, vai subir aí mais ou menos, vou botar aí, ó, uns 7, 8% mais ou menos para equiparar ao petróleo, tá? São algumas correlações que a gente faz. Certo, gente? Então, bom domingo, restinho aí de domingo para vocês, boa semana, ótimos negócios e vamos pro mercado aí. Grande abraço e até mais.